Boa noite, meus irmãos. Estamos no nosso último horário. Já estivemos aqui pela manhã, às 8h30 da manhã, com o nosso primeiro horário de oração, dentro do nosso projeto 60 dias perseverando em oração como Daniel. E então estivemos às 8h30 da manhã. Depois estivemos às 9 horas da manhã com a nossa Escola Bíblica Dominical Intencional, quando estudamos a Palavra de Deus e vários irmãos puderam participar conosco. Foi uma bênção. Meio-dia, nosso irmão seminarista Lucas esteve então trazendo a palavra e dirigindo o nosso terceiro momento, orando com os irmãos e colocando-nos na presença do Senhor. Então foi nosso terceiro momento ali, foi uma bênção também. Depois, nós 7h30 da noite, tivemos o nosso quarto momento, tivemos o nosso culto de louvor a Deus. Tivemos um pequeno problema com a internet, caiu o sinal, então está ali dividido em dois blocos. Se você procurar ali sobre o culto, você vai encontrar dois blocos. E quando retornamos também a internet não estava lá muito boa, mas prosseguimos assim, tá bom? Mas deixamos a nossa justificativa aqui com os irmãos. Deus seja louvado em nome de Jesus. E agora, no nosso último momento, nosso quinto momento, está conosco aqui o nosso seminarista João Felipe, pessoa muito querida nossa, está ali no seminário em Belo Horizonte, cursando o seu primeiro ano de teologia. João Felipe, seja muito bem-vindo, tá bom? Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Pode fazer uma saudação inicial aos nossos irmãos internautas. Aí, João Felipe, fica à vontade. Uma boa noite a todos. Quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E que bom a gente ter esse recurso, para poder cultuar o nosso Deus. E fiquei surpreso aqui, reverendo, porque foram vários momentos, de adoração, de culto. E que bom que a gente pode ter essa ferramenta para poder, de certa forma, estar coletivamente adorando o nosso Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém. Também. Os irmãos têm estado muito felizes, João, porque nós idealizamos realizar 60 dias de oração com a igreja. Era uma atividade online às 22 horas e 2 atividades durante o dia com a igreja. Mas com a questão aí de nós restringirmos a aglomeração de pessoas, todos os horários tiveram que ser feitos online. E tem sido uma bênção para a vida da igreja. Nós temos aí participado com irmãos do Brasil inteiro, de irmãos de fora do Brasil. Tem sido uma bênção. E as atividades normais da igreja continuam. Então, terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite, terça, quinta e domingo, nós temos as nossas atividades normais. E fora essas atividades, acontece normalmente a campanha 60 dias perseverando em oração como Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia e nós estamos orando 3 vezes ao dia para a igreja. E tem sido realmente uma bênção, uma coisa assim extraordinária para a vida da nossa igreja. Nós fizemos uma homenagem ao final do culto, os irmãos viram, ao nosso irmão, reverendo Leonan. E nós vamos aí demonstrar a imagem para você que não conhece, não o conheceu. Faleceu ontem esse querido irmão, e nós deixamos aqui a nossa solidariedade aos familiares. E é um homem que serviu a Deus, o nosso presbitério, durante muitos anos, e cabe a nós aqui o devido respeito, a devida consideração, fazermos essa referência à pessoa do reverendo Leonan. Estive com ele há alguns meses atrás numa programação, conversamos bastante, marcamos de que iríamos visitá-lo esse ano ali em Rosal, mas aprove a providência levá-lo neste momento. Então, João Felipe, o que você pode nos dizer assim acerca dessa figura tão importante aí no nível do nosso concílio? Se for possível, Raimundo, pode colocar a foto dele para que se os irmãos quiserem ver, pode colocar se quiser. Vou tentar jogar a foto e o áudio da música Porque Ele Vive. Ok. Tá? Reverendo, sem a mínima dúvida, reverendo Leonan foi um homem de Deus, É uma coisa que a gente via muito dele, a serenidade e a importância que ele dava à palavra de Deus, Ano passado mesmo, trabalhando ali na congregação de Carabuçu, a gente teve a oportunidade de recebê-lo ali pela manhã na escola dominical. Ele trouxe uma mensagem, um homem muito querido naquela região, trabalhou lá na congregação de Carabuçu, e sempre foi muito querido pelo povo lá de Carabuçu. Então, conforta o nosso coração saber que ele é um homem de Deus e passou dessa vida para outra, para a vida eterna. Isso alegra muito o nosso coração. No nosso presbitério, a presença mais efetiva do reverendo parece-me que foi
na igreja de Rosal, onde ele inclusive residia até agora a sua morte, né? Nós também deixamos a nossa solidariedade aos irmãos rosalenses, aos presbiterianos ali da igreja presbiteriana de Rosal, seu pastor, todo o conselho daquela igreja. Deus o abençoe, como também todos os familiares. Nossa irmã viúva, Deus ministra meu coração dela, a palma, a paz, a bênção do nosso Senhor. Nós vamos orar aqui, colocando na presença do Senhor, suplicando a misericórdia de Deus para os familiares nesse momento, e logo após nós então passaremos a canção. Será possível, Raimundo? Passaremos a canção com a imagem como uma homenagem póstuma ao nosso irmão, deixando aqui o registro, certamente também em nome do nosso presbitério PBJI, essa homenagem tão importante ao nosso irmão reverendo Leonan, tá bom? Oremos. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, declaramos as tuas maravilhas, Senhor Deus. Agradecemos o Senhor pela vida, pelo ministério do teu servo. Ele tinha prazer em dizer, como comigo na última vez, compartilhou todo o seu ministério nas diversas igrejas por onde ele passou, um homem que serviu o Senhor com alegria, ó Deus, jamais teve foco nas coisas desse mundo, e o Senhor agora o promoveu para a glória. Muito obrigado, Senhor Deus, pela presença do teu servo conosco durante tantos e tantos anos. Pedimos que o Senhor, ó Deus, console os corações, de maneira muito especial, Senhor Deus, os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana de Rosal, todos os seus familiares e todos os seus parentes. Inclusive na nossa igreja aqui temos parentes do reverendo Leonan. Continua assim, Deus, com a tua mão de graça, de misericórdia e de poder sobre a vida, ó Deus, de todos os familiares, e receba a nossa gratidão pelos anos que o teu filho serviu a obra do Senhor, ó Deus, no campo do nosso presbitério PBJI. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém. Tu vives e reinas, Senhor, e nós te exaltamos nessa manhã. Aleluia. Para
E quando enfim chegar a hora, em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso ver no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Sim, Senhor, Ele vivo está. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque Ele vive. Posso ter no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Aplauda o nosso Salvador. És o nosso Redentor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque nasceu o nosso Redentor. É isso aí, meus irmãos. Louvado seja o nosso Senhor, né? A gratidão aí devida ao nosso irmão e por todo o trabalho que ele fez. É uma singela lembrança, uma singela recordação, né? Mas está aí o registro, marcado aí o trabalho do nosso irmão e a importância do nosso irmão no nosso concílio aqui no PBJI. Meus irmãos, nós ainda queremos mostrar para vocês aqui, tá certo? Uma importância muito grande nesses dias é o uso do álcool gel. Então, toda vez que você chegar da rua à sua casa, ou você tocar em algum tipo de objeto, você deve fazer a higienização. Então, nós vamos demonstrar aqui para você, João Felipe também, tá certo? Então, você deve pegar o álcool gel, tá? Esfregar nas suas mãos, pegou em moedas, dinheiro, faz a higienização, pegou na maçaneta da sua carro, pegou no volante, seu carro foi dirigir, abriu a porta, você deve fazer, portanto, a higienização. Lembrar sempre de lavar as mãos constantemente, tá certo? Lavar constantemente também, onde você estiver, como nós estamos aqui, você deve também fazer a higienização dos móveis, do ambiente onde você estiver, como nós estamos aqui fazendo. Tira a Bíblia, por favor, João Felipe. Então, faz a higienização do todo o ambiente onde a gente estiver, tá certo? Você deve fazer, por exemplo, no seu celular, você deve fazer as maçanetas das portas mesmo. Exatamente, na maçaneta da porta. Na Bíblia, segura essa Bíblia aí, João Felipe. Nós pegamos na Bíblia, então você vai na capa da sua Bíblia também, deve fazer toda a higienização que tocamos ali, né? Tá certo? Evita, irmãos, a questão do toque, o abraço que a gente está sempre recordando, e assim nós faremos um momento aí, conseguiremos vencer, passar, atravessar esse momento bem, tá certo? E chegarmos ao fim desse mal que tem assolado as famílias, tem trazido tanta tristeza nos nossos dias, que é o mal do nosso coronavírus, tá certo? Deus assim derrame graça sobre nós, nos abençoe
mais e mais. Nós vamos ter a oportunidade agora em que o João Felipe vai estar compartilhando conosco a palavra do nosso Deus. João Felipe, Deus te abençoe, Deus te use, fique à vontade para ser usado nas mãos de Deus conforme a vontade do soberano Senhor. Amém. Quero dizer mais uma vez que é uma alegria estar com vocês. Agradeço a Deus, também ao reverendo Valdemir, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Não há a mínima dúvida de que se eu estivesse em casa agora não seria um momento tão bom, tão propício como esse momento que a gente vai ter aqui agora. Já está tendo, né, nos louvores, na adoração, e agora o momento da palavra. Quero convidar você que está nos assistindo, nos ouvindo nesse momento, para que nós possamos abrir a palavra de Deus em Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 17 ao versículo 19. Será a nossa leitura. Livro do profeta Abacuque, Profetas Menores, Abacuque capítulo 3, versículo 17 ao versículo de número 19. Um texto bem conhecido, acredito que todos vocês conheçam. Creio que é propício também para os nossos dias, e que Deus tem uma palavra aos nossos corações através desse texto. Abacuque 3, 17 ao versículo 19. A palavra de Deus nos diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Quero orar com você nesse momento. Vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Bondoso e eterno Deus, o Senhor é soberano. Como diz o salmista, o Senhor está nos céus e faz tudo como lhe apraz. O Senhor tem um controle de todas as coisas, e nós, ó Deus, como os teus filhos, como aqueles que foram regenerados, alcançados, nos submetemos a Ti e Te adoramos, ó Deus. Amém. Pela Sua grandeza, pelo Seu senhorio e por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Sejam as coisas que nos trouxeram alegria, tristeza, nós Te louvamos por todas elas, ó Deus. Como diz o hino do Cântico do Nosso Cenário, as lutas dessa vida, a esperança que falhou, em tudo, ó Deus, nós Te adoramos e nós Te bendizemos, porque cremos, ó Deus, na Tua soberania, e cremos, ó Deus, que o Senhor nos resgatou, nos salvou para Ti mesmo. Bendito seja o Senhor. Pedimos a Ti que o Senhor fale conosco meio da Tua palavra, ó Deus, que todos que nos escutam nesse momento possam ser edificados pela Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que nós lemos fala do profeta Abacuque, e esse profeta, ele viveu no período, foi contemporâneo, né, de Jeremias, profeta Jeremias, tão conhecido, né? O profeta Jeremias, e esse período foi um pouco antes do cativeiro babilônico, um pouco antes do povo de Judá ser levado cativo para a Babilônia. Nós sabemos que nesse período o reino do norte, né, já tinha sido levado cativo e sido ali destruído, aniquilado pelos assírios, né, se eu não me engano no ano 722 antes de Cristo. Mas Judá ainda estava de pé, Judá ainda estava reunida ali, e um pouco antes então do cativeiro babilônico, Deus levanta Jeremias, Deus também levanta o profeta Abacuque. O que é interessante no livro do profeta Abacuque é que Abacuque, o livro, né, trata de um diálogo entre Deus e o profeta, entre profeta e Deus. Nós olhamos o livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel, entre outros profetas, nós vemos que Deus chama ao relato ali do chamado, ou mesmo Deus já leva a palavra ao profeta, o profeta anuncia a palavra, e assim sucede o decorrer
do livro desses profetas. Mas no caso de Abacuque, há esse diálogo entre o profeta e Deus, entre o profeta Abacuque e Deus. E nesse diálogo há algumas queixas do profeta, há alguns questionamentos, lamentações, interrogações que o profeta vai fazer a Deus, diante de Deus. E você pode estar se perguntando, que queixas são essas, né? Que lamentações, que questionamentos, que interrogações o profeta Abacuque faz a Deus. A primeira delas se encontra no capítulo 1, né? E diz lá no capítulo 1 que Abacuque ele vai se queixar, ele vai fazer algumas interrogações a Deus a respeito da conduta ética e moral dos judeus, que era uma conduta pecaminosa, ímpia. Se nós olharmos o capítulo 1, no versículo de número 3, fala assim: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então o profeta vivendo no meio do povo de Deus, mas esse povo estava corrompido, estava em pecado, estava vivendo uma vida longe, distante da vontade de Deus, e o profeta lamenta e questiona e se queixa para Deus e fala: Senhor, por que isso está acontecendo? Por que o Senhor deixa essas coisas acontecerem dessa maneira? Por que o Senhor não muda esse cenário? E Deus responde, e a resposta de Deus é a seguinte, reverendo Valdemir: as coisas vão piorar, as coisas vão piorar, segundo a resposta do nosso Deus aqui no capítulo 1 de Abacuque, porque Deus responde ao profeta e diz: olha, eu vou enviar uma nação estrangeira, uma nação que não me serve, os caldeus, no caso os babilônicos, e eles vão vir, e eles vão atacar o reino de Judá, e ele vai destruir essa nação, eles vão levar essa nação cativa. E Deus descreve, depois você pode ler em casa, a resposta de Deus para essa primeira queixa do profeta. Deus descreve os caldeus ali, os babilônicos, de uma forma bem... de maneira que possa assim trazer amedrontamento, digamos assim, ao povo, né? Ele fala que eles são como lobos, como leopardo, né? que viria atacar ao povo. Diante da resposta de Deus, o profeta Abacuque vai se queixar mais uma vez. A segunda queixa também está no capítulo 1. O profeta vai dizer: Senhor, Tu és o Deus Santo, aquele texto tão conhecido, né? Tu és tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. O Senhor vai deixar um povo inimigo vir e atacar a nossa nação, o Teu povo, e deixar essa nação levar o Teu povo cativo, né? Então o profeta vai fazer mais uma queixa diante de Deus, e Deus vai responder da seguinte maneira: profeta, olha, isso vai acontecer, eu vou usar os babilônicos como disciplina para o meu povo, mas o justo viverá pela fé, diz ali o profeta, né? Um texto bem conhecido nosso também, no capítulo 2, o versículo de número 4, né? O Senhor fala que: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, em Deus, mas o justo viverá pela fé. E o Senhor fala que realmente a calamidade vai acontecer, as dificuldades virão. E de maneira bem resumida aqui, eu trouxe esse contexto para poder dizer para você que o profeta Abacuque, ele viveu num tempo muito difícil, num tempo de uma calamidade muito grande. Ele está vivendo a dificuldade, vivendo no meio de um povo imoral, e agora, né, diante das queixas que ele faz, ele recebe a resposta de Deus de que as coisas vão piorar, e de que os babilônios eles vão chegar, eles vão levar o povo, eles vão vencer contra o povo de Deus. Irmãos, nós também temos vivido um tempo difícil, um tempo atípico, né? Eu não lembro, sou estudante de história, de um período no Brasil em que nós vivemos assim, um tempo semelhante a esse, em questão de isolamento, de ter que se abdicar das relações sociais. E diante desse vírus que nós estamos vivendo, realmente é uma situação muito difícil, uma situação complicada, mas o objetivo de ler esse texto que nós lemos no início é que o profeta Abacuque, ele vai reagir diante desse tempo difícil de uma maneira que eu acredito que nós também temos que reagir. Nós também precisamos reagir
da mesma maneira que o profeta Abacuque ele reagiu. E qual foi a maneira que esse profeta reagiu? Em primeiro lugar, ele reagiu em submissão a Deus. Versículo de número 17, ele fala: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. O profeta está dizendo a seguinte coisa, né? Ele está dizendo assim: se Deus quiser fazer tudo isso, se Deus trouxer um momento assim de calamidade onde possa haver fome, é mais ou menos o que ele está dizendo aqui, onde possa faltar os recursos, ainda que Deus queira fazer essas coisas, Abacuque não se queixa mais. As queixas cessaram, né? No capítulo 3 não há mais queixa da parte de Abacuque, não há mais lamentação, não há mais questionamento, há uma submissão do profeta em relação à determinação de Deus, em relação à vontade de Deus, em relação aos decretos de Deus. E é isso que você precisa fazer, é isso que eu preciso fazer, é isso que nós como igreja precisamos fazer, submeter, descansar diante da vontade de Deus e dos decretos de Deus. Nada acontece sem a vontade de Deus, nada foge dos propósitos de Deus. Diz os evangelhos, né, que até os fios da nossa cabeça estão todos contados. Deus sabe todas as coisas, Deus decretou todas as coisas desde a eternidade, e nós precisamos descansar em Deus, nós precisamos nos submeter à sua vontade. A segunda coisa, o profeta vai dizer no versículo 18, né, ele vai dizer que nós precisamos nos alegrar em Deus. A reação do profeta é se alegrar em Deus. Versículo 18: todavia eu me alegro no Senhor. O profeta não está se alegrando na calamidade em si mesma. Não está dizendo: eu me alegro porque está vindo o sofrimento, eu me alegro porque está vindo a dificuldade. Não é isso. Ele está dizendo o seguinte: todavia eu me alegro em meio à calamidade. Apesar da calamidade, eu me alegro, eu louvo ao Senhor, eu agradeço a Deus. É isso que o profeta está dizendo. Apesar de, eu me alegro no Senhor. Isso me faz lembrar o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, isolado numa prisão domiciliar, numa casa, né, isolado. E o que é interessante na carta é que, apesar de ele estar preso, impedido de continuar suas viagens missionárias, a carta de Filipenses, apesar de ser uma carta curta, apenas 4 capítulos, a palavra alegria, pastor Valdemir, aparece lá 16 vezes. 16 vezes aparece o apóstolo Paulo falando da alegria que ele tem em Deus e exortando a igreja para que a igreja pudesse se alegrar em Deus. No capítulo 4 de Filipenses, versículo 4, o apóstolo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E no versículo 12 e 13, que é muito conhecido de todos nós, o apóstolo diz: tanto ser está humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto em fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E nós podemos também passar por todos esses momentos, por esse tempo aí de aflição, coronavírus, porque Deus nos fortalece. Podemos nos alegrar em Deus, porque Deus é a nossa força, Ele nos fortalece. Agostinho, nas Confissões, ele faz a seguinte declaração, acho muito interessante. Estou lendo esse livro, é um livro que você precisa ler também, se você ainda não leu, muito bom, as Confissões, né? E nas Confissões Agostinho diz, está ali próximo aqui, né? Pastor Valdemir já se alimentou, né, dessa bênção. Você também precisa se alimentar, é muito bom as Confissões. E ele declara assim nas Confissões: a vida feliz consiste em nos alegrarmos em Deus, de Deus e por Deus. Eis a vida feliz e não a outra. Então nós precisamos, irmãos, mesmo diante da dificuldade, parece paradoxo, mas não é. Nós precisamos nos alegrar em Deus, que possamos declarar como o profeta Abacuque, né? Eu, todavia, né, me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E em terceiro e último lugar, o profeta vai mostrar o motivo pelo qual ele pode se alegrar, ele pode se submeter às determinações
aos decretos de Deus. Se encontra no versículo número 19, o profeta diz o seguinte: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Irmãos, a corça é um animal veloz, ele tem habilidades muito interessantes, como poder correr em meio a uma floresta escura, né, com velocidade, sem tropeçar. Mas há algo interessante aqui que traz um sentido até mais direcionado para o texto, que eu creio que é o sentido do que o profeta Abacuque ele quer dizer aqui, é que a corça ela tem muita força para subir montanhas, picos, montes, e percorrer os montes, os picos e as montanhas. E o profeta está querendo dizer isso aqui para Deus, trazendo essa mensagem para nós também. Está dizendo: olha, o Senhor ele me fortalece como a corça, ele me dá força para subir os montes, as montanhas, para passar pelas dificuldades, pelas barreiras da vida, pelas adversidades da vida. Ele diz: olha, o Senhor é a minha fortaleza, ou seja, o Senhor é a minha força. Irmãos, se o contrário é verdade na sua vida, realmente aí não há motivos para se alegrar, não há motivo para submeter a Deus, porque não há força em nós mesmos para vencer a dificuldade. Mas se o Senhor é a sua força, se o que está contido aqui nesse texto é verdade de Deus na sua vida, realmente você pode se alegrar em Deus. Deus é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza, de tal maneira que até a morte não pode nos vencer, a morte não pode prevalecer, porque a morte foi derrotada quando Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então, para concluir, para que nós possamos orar, submeta-se a Deus pela sua vontade, seus decretos, se alegre em Deus mesmo em meio às adversidades, o tempo difícil que nós estamos vivendo, e creia que Deus é aquele que nos fortalece. Muitas pessoas estão passando dificuldade, até mesmo passar por um pouco mais diante dos recursos financeiros, pessoas que trabalham de maneira autônoma, que não vão poder trabalhar, que vão passar por algumas dificuldades, esse isolamento, todas as angústias que esse tempo tem trazido para nós. Realmente é difícil, mas Deus é a nossa força, Ele nos faz andar altaneiramente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Deus nos ajude a reagir como o profeta Abacuque. Pedi ao reverendo Valdemir que esteja orando por nós nesse momento, para que Deus nos aplique essas verdades na nossa vida. Amém. Meus irmãos, nós vamos de imediato agradecer os nossos, depois nós oramos todos juntos já de uma vez. Então nós vamos agradecer aqueles que estão conosco. Raimundo, por favor, se algum irmão tem algum motivo, algum pedido que algum irmão tem dito, e aquelas pessoas também que estiveram anteriormente conosco, faz essa referência e as gratidão aí aos irmãos que estão conosco. A nossa irmã Maiara, Deus abençoe, Nayara. Maiana, na verdade, Maiana. Essa irmã Maiana, ela pede oração pelo seu esposo Cláudio, que está trabalhando em Campos. Isso, e por ela que vai estar fazendo um exame essa semana. Tá? A nossa irmã Edith também fala o seguinte, que os pais dela estão ligadinhos também, pelo que eu entendi. Presbítero Moisés, Diácono Moisés. Isso aí. Tá? Aí temos também Moisés e Dona Edith, né? Que é os pais. E temos também algumas pessoas que estão comentando, né? Tere Silva, José Carlos Cruz, Ticiane Fonseca, Lucas Teixeira, a nossa irmã Áurea, Delza Alves, amém. Nossa irmã Milena Pádua, tem também a nossa irmã Samia Almeida, e por fim a nossa irmã Eliane. Isso aqui no Facebook, eu vou dar uma olhada aqui no YouTube, tá? Pra gente ter uma ok. Enquanto você encontra aí o YouTube, nós vamos lembrando
aos irmãos que amanhã nós retornamos à nossa atividade normalmente de oração. Às 6 horas da manhã estaremos aqui novamente, com a graça de Deus, ao meio-dia e também às 10 da noite, tá certo? Às 10 da noite, nossos irmãos, quem estarão conduzindo, serão os irmãos Diácono Wagner Abreu e Diácono Fabrício, às 10 da noite. Às 6 da manhã e ao meio-dia, com a graça de Deus, nós estaremos aqui com os irmãos, tá certo? Normalmente, se Deus nos der a sua graça, ok? No YouTube aqui, só o nosso irmão Cláudio Soares. Ele fala o seguinte: toda a glória seja dada ao nosso Senhor. Amém. Aleluia. Vamos então estar orando, irmãos, nos colocando na presença do Senhor, buscando a face do Senhor em oração. Nós estaremos orando pela nossa igreja, estaremos orando pelos motivos de oração que foram elencados aqui, tanto pelos policiais quanto pelos profissionais de saúde. A nossa irmã Maiana, que pede oração pelos exames que ela estará fazendo. Orando pelos idosos da nossa igreja, orando pela obra missionária, orando pelos países que estão aí atingidos pela crise. Que nós estejamos assim colocando tudo diante do Senhor em oração nesse momento, e depois então nós estaremos ouvindo a última canção antes de fecharmos então esse tempo de oração. Oremos, Senhor, irmãos, e coloquemos-nos no altar na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Pai nosso Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós nos colocamos, Senhor, na presença do Senhor neste momento, ó Deus, no propósito, ó Deus, de invocarmos o nome do Senhor neste lugar. A tua palavra nos diz, Senhor, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque eu escolhi este lugar, escolhi esta casa e a consagrei, para nela fazer habitar o meu nome. Ó Deus, nós te louvamos assim e declaramos as maravilhas do Senhor, declaramos, Deus, a bondade do Senhor, declaramos que toda a nossa confiança está em Ti. Te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que nos foi falado nesta noite, que a nossa confiança precisa estar em Ti, que o Senhor tem para nós, ó Deus, pés velozes como a corça. Amém. O Senhor tem a nós, ó Deus, uma atitude, ó Deus, diferenciada. O Senhor, ó Deus, agindo em nós, ó Deus, nós caminharemos, correremos por lugares mais elevados, usufruiremos de paz mesmo em meio às circunstâncias adversas. É a Tua palavra que nos diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés velozes como o da corça e me faz andar altaneiramente. Deus, louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor, a Deus, pela vida do teu servo, o seminarista João Felipe. Intercedemos em favor do teu servo, ó Deus, no sentido de que o Senhor o abençoe nesses dias que ele está conosco aqui, mas o abençoe mais ainda na preparação, ó Deus, no seu curso de teologia. Abençoe juntamente com ele os seus companheiros aqui do nosso presbitério. Colocamos o seminarista Lucas nas tuas mãos. Colocamos o seminarista, ó Deus, Caio nas tuas mãos. Colocamos o seminarista Tiago Tardim também nas tuas mãos. Sim. Firma os teus filhos, ó Deus, nas tuas mãos. Abençoa-os, ó Deus, para que eles sejam fiéis à palavra do Senhor. Que esses teus servos possam não mercadejar a tua palavra, Senhor Deus, serem fiéis expositores da tua palavra, pregarem, ó Deus, não pregarem outra coisa que não seja a palavra do Senhor, não simplesmente pregar sobre a tua palavra, não simplesmente pregar algumas coisas da palavra, mas pregar a palavra do Senhor. Ó Deus, como diz o apóstolo Paulo, expor diante dos pecadores todo o desígnio do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós continuamos crendo que o Senhor fala a nós, Espírito Santo, pela palavra do Senhor. Portanto, abençoa assim, Senhor Deus, os teus filhos, em nome de Jesus. Abra, ó Deus, os recursos celestiais e abençoa os seus filhos nas suas necessidades.
sejam elas financeiras, sejam elas emocionais, sejam elas, ó Deus, acadêmicas ou espirituais. Abençoa a saúde dos teus filhos, abra a mente para que eles possam assimilar tudo aquilo, ó Deus, que precisa ser assimilado. Que esse tempo do seminário seja também um tempo de crescimento espiritual na vida dos teus filhos. Aqueles que, ó Deus, já forem servindo nas congregações ou outras igrejas, que o Senhor esteja revestido de poder, abrindo as portas sobre os teus filhos. Não permita teus filhos, ó Deus, serem, ó Deus, ludibriados, ó Deus, enganados, caírem na armadilha do seu próprio coração, como foi, ó Deus, com os edomitas. Tenha de misericórdia em nome de Jesus e abençoa os teus filhos. Senhor, nós também nos lembramos de cada igreja do nosso concílio. Colocamos a igreja de Rosal nas tuas mãos, aquele conselho, o pastor Mauro nas tuas mãos. Colocamos a igreja de Santa Maria nas tuas mãos, aquele conselho, o pastor Gilberto nas tuas mãos. Colocamos, ó Deus, o conselho da igreja de Bom Jesus, a igreja do conselho de São José do Calçado, reverendo Antônio e todo o conselho nas tuas mãos, todos os teus filhos. Nós pedimos em nome de Jesus, o reverendo Marcelo, Senhor Deus, o conselho da igreja de Bom Jesus do Norte, todos os teus filhos ali, os colocamos também nas tuas mãos. O conselho, ó Deus, da terceira igreja presbiteriana, juntamente com o reverendo Jardel e todos os membros daquela igreja, os colocamos nas tuas mãos, Senhor. O conselho da segunda igreja presbiteriana, juntamente com o reverendo Ramon, ó Deus, e todos os membros daquela comunidade, também os colocamos nas tuas mãos. Nos lembramos também, ó Deus, dos irmãos da congregação de Carabuçu. Derrama a tua graça, abençoe ali todos naquele lugar. Os irmãos da congregação em Santa Isabel, os colocamos também nas tuas mãos e pedimos graça e misericórdia sobre a vida dos teus filhos. Pedimos assim, Senhor Deus, para a igreja em Apiacá, que o Senhor abençoe todos os irmãos ali também, todos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando em nome de Jesus. Colocamos também, ó Deus, conforme nos foi pedido nesta manhã, a congregação em Calheiros nas tuas mãos. Abençoa teus filhos ali neste recomeço, em nome de Jesus. Ministra aos corações dos teus filhos. Lembramos-nos da primeira igreja presbiteriana aqui de Bom Jesus, o conselho desta igreja. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, nosso vice-presidente, presbítero Túlio. Colocamos diante do Senhor nosso tesoureiro, presbítero José Orlando, nosso irmão presbítero Samuel, presbítero Manuel, presbítero Mauro. Enfim, Deus, colocamos todos os teus filhos, todas as esposas também nas tuas mãos. Colocamos todos os nossos diáconos, Senhor Deus, nas tuas mãos. Todas as esposas dos nossos diáconos também os colocamos nas tuas mãos, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa em nome de Jesus este, ó Deus, que fala contigo, pastor. Nos abençoe, como também, ó Deus, meu filho, minha filha, minha esposa. Abençoa-nos como família. Os nossos planos, os nossos projetos estão todos nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Colocamos diante do Senhor todas as demais igrejas evangélicas do nosso município nas tuas mãos, as igrejas Assembleias de Deus, as igrejas batistas, ó Deus, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta igreja batista. Ó Deus, abençoa em nome de Jesus. Colocamos o pastor Leandro, o pastor Isaac nas tuas mãos. Sim. Colocamos o pastor Ronaldo nas tuas mãos, pastor Josimar, pastor Júnior, o colocamos nas tuas mãos. Colocamos nas tuas mãos, ó Deus, o pastor Tony. Enfim, Deus, só vai abençoando todos os nossos amados irmãos pastores. Colocamos, ó Deus, o pastor Fábio nas tuas mãos, o pastor Leal também o colocamos nas tuas mãos, Senhor. Pedimos, enfim, ó Deus, para cada um dos pastores da nossa cidade. O Senhor vai abençoando com graça e misericórdia. Abençoe a igreja metodista também. Enfim, ó Deus, todas as demais igrejas que pregam com fidelidade a tua palavra neste município, que o Senhor esteja abençoando. Que nós, ó Deus, também, ó Deus, sejamos fiéis pregadores da tua palavra. Que não sejamos levados, ó Deus, pelos caminhos, ó Deus, do pragmatismo, do emocionalismo, ó Deus, que não caminhamos, ó Deus, por caminhos escusos, mercadejando, ó Deus, pregando o evangelho falso, o outro evangelho, como diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, ó Deus, que se nós pregarmos um evangelho diferente daquele que ele tem pregado, que seja anátema, ó Deus, ou seja, maldito. Que, ó Deus, preguemos o genuíno evangelho, ó Deus, ainda que seja duras penas, ó Deus, pagando preço, ó Deus, muitas vezes da incompreensão, que preguemos, ó Deus, com fidelidade e no poder do Espírito Santo a mensagem da salvação, o evangelho fino, cristalino, refinado,
ó Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos assim, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa todas as demais áreas desta igreja, Senhor Deus. Colocamos a nossa escola dominical, a superintendência da escola dominical nas tuas mãos. Colocamos, Senhor Deus, diante das tuas mãos, Senhor Deus, os ministérios desta igreja, ó Deus, o ministério, ó Deus, o ministério, ó Deus, de louvor, o ministério de intercessão, o ministério servir, ó Deus, e o ministério de casais, os colocamos nas tuas mãos. Colocamos o conjunto infantil nas tuas mãos, colocamos o departamento infantil nas tuas mãos, todos que compõem estas áreas da nossa igreja, os colocamos todos nas mãos do Senhor. A nossa oficina Dorcas, as irmãs que ali participam, Senhor Deus, as colocamos todas, ó Deus, todo o projeto nas tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Colocamos, ó Deus, na presença do Senhor, ó Deus, também, ó Deus, o desejo, a vontade de termos uma igreja cada dia mais unida, mais fervorosa, mais fiel a Ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor esteja abençoando os novos convertidos, aqueles que querem, ó Deus, fazer a pública profissão de fé, ó Deus, aqueles que serão preparados, ó Deus, a classe de liderança, ó Deus, de treinamento, já colocamos nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, a classe do CAL de 2020, Senhor Deus, aqueles que serão, passarão agora para o novo módulo, aqueles que começarão o primeiro módulo, ó Deus, no tempo do Senhor, que o Senhor assim nos dirija, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá-nos assim uma comunidade unida, fervorosa, cheia do Espírito Santo. Ó Espírito Santo, usa esta igreja, mas toma esta igreja nas tuas mãos e encha cada irmão. Dá-nos, ó Deus, um espírito de humildade. Livra-nos, ó Deus, da soberba, da arrogância, da rispidez, das atitudes bruscas com os nossos irmãos, que possamos amar os nossos irmãos em Cristo Jesus, ó Deus, como o Senhor de fato os amou, que possamos chorar com aqueles que choram, que possamos nos alegrar com aqueles que se alegram, que seja o mesmo sentimento, que haja mutualidade no nosso meio, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa-nos assim, Senhor Deus, em nome de Jesus. Usa-nos, abençoa-nos, ministra aos nossos corações. Colocamos os nossos idosos nas tuas mãos, aqueles irmãos que tanto precisam, Senhor Deus, exatamente nesses dias, ó Deus, guarda-os debaixo das tuas mãos de enfermidades, ó Deus, em nome de Jesus. Repreenda toda enfermidade no meio do teu povo, Senhor Deus, a diabetes, ó Deus, irmãos que estão enfrentando câncer, nós os colocamos nas tuas mãos, Deus, como o caso do pastor Antônio. Pedimos a bênção do Senhor sobre a vida dele e de todos os demais irmãos, aqueles que estão enfrentando problemas renais, aqueles que estão enfrentando, ó Deus, problemas emocionais. Livra o Senhor Deus, repreenda este mal, Senhor Deus, liberta-os, ó Deus, da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico. Enfim, Senhor, que tu vais abençoando todos os teus filhos, Senhor Deus, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Repreenda toda enfermidade, liberta o teu povo, libera o teu povo para servir o Senhor em novidade de vida, em nome de Jesus. Nos lembramos, ó Deus, das igrejas da nossa circunvizinhança, ó Deus, lembramos, ó Deus, das igrejas ali, do teu povo ali, ó Deus, em Itaperuna, em Campos, Cachoeiro da Itapemirim, nas regiões do litoral. O Senhor esteja abençoando a nossa igreja, não somente a nível local, a nível presbiterial, a nível sinodal e a nível nacional. Abençoe as nossas sociedades internas em todas essas áreas, ó Deus, a SAF, a UPA, a UMP, a UCP, a UPH, em todos os níveis. O Senhor esteja abençoando as nossas sociedades internas. Ó Deus, os nossos concílios em todos os níveis, Senhor Deus, conforme colocamos o nosso presidente do presbitério, reverendo Jardel, nas tuas mãos, colocamos o nosso presidente do sínodo, ó Deus, reverendo Marcelo, nas tuas mãos, e colocamos, ó Deus, o nosso presidente da IPB a nível nacional, o reverendo Roberto Brasileiro, como também cada presidente de presbitério, cada presidente de sínodo, cada diretoria de presbitério, cada diretoria de sínodo do nosso Brasil. O Senhor esteja abençoando em nome de Jesus. Abençoa, ó Deus, as nossas lideranças,
ó Deus, conforme foi pedido nesse dia, pelos policiais militares, pelos policiais civis, aqueles que estão trabalhando, como é o caso do Cláudio lá em Campos, que o Senhor esteja abençoando em nome de Jesus, guardando os nossos policiais nesses dias que fazem a patrulha na nossa cidade. Enquanto dormimos, estamos sendo protegidos pelos nossos irmãos policiais. Abençoa aqueles, ó Deus, enfermeiros, ó Deus, técnicos de enfermagem, aqueles, ó Deus, auxiliares de enfermagem, os médicos, ó Deus, nesse tempo, ó Deus, em nome de Jesus, tanto precisam, aqueles que trabalham no resgate, ó Deus, os bombeiros, ó Deus, no SAMU, o Senhor esteja abençoando também, Senhor, em nome de Jesus, guardando-os e ministrando, ó Deus, a bênção do Senhor sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, não somente o nosso prefeito, Roberto Tatu, mas, ó Deus, também colocamos nas tuas mãos os nossos vereadores, nossos deputados estaduais, nossos deputados federais, os nossos senadores. Lembramos, ó Deus, do nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro, lembramos do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, e também, ó Deus, do nosso presidente da República, ó Deus, Jair Bolsonaro. Tira toda a arrogância do coração desses homens, dá humildade a esses homens, ilumina o coração, a mente desses homens, Senhor, em nome de Jesus, para que vejam os melhores caminhos, as melhores oportunidades, para que o nosso povo sofra menos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Tua palavra nos diz que devemos orar por todos que estão investidos de autoridade, para que tenhamos vida tranquila e passiva, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Abençoa assim, Senhor Deus, todos esses homens que estão nos altos escalões do governo do nosso Brasil, e aviva essa nação, Senhor Deus. Livra a nossa nação, ó Deus, da corrupção, das drogas, da prostituição, Senhor Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país, Senhor, em nome de Jesus. Repreenda toda essa situação, Deus, de violência, de drogas na nossa cidade e no nosso país, em nome de Jesus. Ó Deus, abençoa também a nossa cidade, repreendendo a nossa cidade, ó Deus, toda a idolatria, Senhor Deus, que caia por terra, que as pessoas sejam, que as almas sejam liberadas para servir o Senhor em novidade de vida. Caia todo tipo, ó Deus, de idolatria, seja aquelas que nós visualizamos, ó Deus, aquilo que é palpável, aquilo que é tocado, seja também aquela idolatria presente nos nossos corações. Quantos que estão adorando o seu carro, quantos que estão adorando a sua própria inteligência, o seu próprio saber, os seus títulos, os seus PhDs. Livra-nos, ó Senhor, de toda a idolatria. Caia por terra tudo, Senhor, em nome de Jesus. Lembramos dos nossos missionários, Senhor Deus, os colocamos nas tuas mãos. Que esteja abençoando aqueles irmãos que estão na África, como o reverendo Romário lá em Angola, outros estão na Itália, como o reverendo Humberto, enfim, Deus, em tantos lugares, Senhor Deus, pedimos que o Senhor esteja assim abençoando, nesses dias em que o valor financeiro para as missões tem caído com a alta do dólar, que o Senhor abençoe, que o Senhor envie recursos, somova os nossos corações para a contribuição em nome de Jesus. Quanto a isso, também colocamos a vida da tua igreja, de todas as nossas igrejas, que os teus servos sejam fiéis, ó Deus, na contribuição, na devolução dos seus dízimos e das suas ofertas, em nome de Jesus. Aviva, ó Deus, os nossos corações também nesta área, na área financeira. Colocamos assim nas mãos do Senhor e na presença do Senhor. Oramos pelo Irã, oramos, ó Deus, pela Itália, oramos, ó Deus, por toda a Europa, pela França, por esses países, ó Deus, que estão atingidos, ó Deus, e provocando muitas mortes. Oramos, ó Deus, pela África, especialmente pelo norte da África. Oramos por toda a América Latina, Senhor Deus, e a colocamos nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Esses países mais carentes, mais pobres, que não temos recebido informações, ó Deus, de como está se alastrando o vírus. Sabemos que são países que não têm tantos recursos, sendo já ruim a nossa saúde, é muito pior nesses países, Senhor Deus, e pedimos assim que o Senhor esteja colocando a tua mão de graça e de misericórdia e poder sobre esses países, em nome de Jesus. Obrigado por esta semana de oração, por esse dia de jejum que nós passamos, a tua igreja, Senhor Deus, a Igreja Presbiteriana do Brasil, neste dia foi convocada a orar.
nesse dia foi convocado a jejuar, e nós participamos juntos e entregamos a Ti, ó Deus, o nosso jejum, a nossa oração na Tua presença. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, ó Deus, avive a nossa nação, avive a nossa igreja, desperta-nos, ó Deus, para um avivamento celestial, aqueça os nossos corações, como diz o profeta Isaías, que o Senhor possa encandecer os nossos corações como os gravetos que se encandeçam, que ficam encandecidos, como quando, ó Deus, os montes tremem e derretem-se na sua presença. Que assim o Senhor, ó Deus, provoque em nós tais coisas, ó Deus, avivando verdadeiramente a nossa nação, o nosso país, a nossa igreja, as nossas vidas, os nossos irmãos, em nome de Jesus. Que assim seja. Oramos com gratidão nos nossos corações. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o rosto, que o Senhor tenha de misericórdia de nós e nos dê a paz. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, nós damos assim uma boa noite a todos. Deus os abençoe. Nós teremos uma canção final agora. Agradeço a você, João Felipe, com a sua presença aqui conosco nesta noite. Deus derrame graça sobre a sua vida, tá bom? Te faça aí um pregador da palavra de Deus fiel, te dê sabedoria, discernimento do Espírito Santo, guarde sempre a sua vida, te leve aí nas suas mãos o nosso Senhor, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, tá bom? Muito obrigado. Damos a você também as palavras finais, para você dar as saudações finais aí aos irmãos, em nome de Jesus. Quer dizer que foi uma alegria muito grande estar com vocês aqui, ter esse momento de oração, né? Raimundo está aqui com a gente também nos bastidores. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe também, pastor, sua família, sua esposa, né? Seus filhos. E mandar um abraço para minha mãe, que está me assistindo também. Amém. Em casa, que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Tá bom? Amém. Como é o nome da sua mãe? Alessandra. Deus abençoe, Alessandra. E o seu pai? Meu pai José Luiz. José Luiz. Hoje está de abençoe. plantão, trabalhando no hospital. No hospital, né? Oramos aí também por ele, né? Isso aí, está se cuidando lá, está todo protegido lá. Hoje mandou uma foto pra gente, mas seguindo, servindo a população lá, graças a Deus. Deus abençoe José Luiz, né? José Luiz. José Luiz, tá bom? O pessoal conhece como Bidão, né? Bidão. Deus abençoe. Isso Meus aí. irmãos, fiquem com Deus. Nós vamos ter a homenagem final ao reverendo Leonan, então olha aí para você participar, ore agradecendo a Deus pela vida desse teu servo, tá certo? E a canção ficará até o final, e no final então será cortado o nosso sinal. Amanhã, 6 horas da manhã, meio-dia e 10 horas da noite estaremos com vocês, querendo o Senhor. Deus abençoe, beijo, Deus abençoe em nome de Jesus. Valeu. Tu vives e reinas, Senhor, e nós te exaltamos nessa manhã. Aleluia.